Fui algumas vezes com ele, e mais para o final, que eu comecei a ir. Ele, na verdade, treinou dois garotos para ficarem em lugar dele, que é Felipe Cohen e Jaques alguma coisa, não sei. Esse Jaques só fez uma vez, depois de que o Beni foi embora, e o Felipe fez, mas realmente ele não conseguia ir sempre. O Felipe é super amado pelos moradores, ele depois de fazer aliás, começou a voltar. Mas então, ficou aquela história de que estava meio no vácuo e a gente decidiu fazer um grupo da CAR, né, da Comissão de Assuntos Religiosos, que se dá, porque não era só gente que estava na CAR, teve gente que já foi embora, como Dudu Klein, o próprio Felipe Cohen fazia parte, fez aliás, o Dudu foi para a França. A primeira coordenadora foi a Clara Ganderman, mas assim, do início, os que somos eu, Silvio e eu, e o Ari Frente já entrou já faz bastante tempo, antes da pandemia. A Tânia Klein tinha entrado. A Liliana me convidou, né, para participar lá com eles, e eu não sei se eu participei 1 ano, 2 anos, enfim, eu passei um tempo, até a pandemia. Quando veio a pandemia, eles começaram a fazer online, e eu aqui com as crianças. Não conseguiu mais ir, então entrou a Diana Weisman. Aí depois a Diana não conseguiu mais, mas a Tânia voltou. Neste momento somos o Silvio, o Ari, a Tânia e eu. A gente não vai só cantar. Cada um de um jeito diferente, mas a gente se relaciona com os residentes. A gente a gente não vai apresentar um show. A gente está se relacionando, a gente está dando carinho, que é o mais importante. O primeiro virtual a gente fez junto e separado, cada um no seu computador, e dividimos o serviço. Éramos só a Ari e o Silvio e eu. E depois fazia cada um de casa, né? Às vezes a gente entrava para não ficar sozinha a pessoa, né, na tela. Melhorou muito, porque hoje em dia os residentes têm muito mais cadeirantes do que já teve. Na sinagoga antiga, as cadeiras não entravam. Então, a sinagoga passava a ser todo refeitório. Tinha 2, 3 pessoas na sinagoga e o resto tudo no refeitório em fileiras. Até alguns sentavam em cadeira e iam para o refeitório. Aí ficava uma coisa meio estranha. Hoje em dia as cadeiras entram na sinagoga, que tem 3 corredores grandes onde dá para botar as cadeiras. É muito, do jeito que está feito, tem muito mais, a gente fica muito mais perto deles, fica mais dentro deles. Inclusive se fez aquela subida para Bimá, é feita com 2 rampinhas. Eu gosto muito, e eu gosto muito de como se valorizou o que já tinha na sinagoga antiga. Os bancos são os mesmos, só foram arrumados, até o Arona Kodesh é o mesmo. Foi reformado e tudo, mas é o mesmo. E os vitrais, que eram tão bonitos das 12 tribos, ficaram na porta da sinagoga. Então, foi uma coisa como dizer, a gente não está apagando o velho. A gente está pegando o velho para reinventar o novo e para servir melhor.